noite a todas e a todos, né? Sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira live que nós fazemos sem a professora Isabel e a professora Maria Cândida, né? As nossas tutoras e inspiradoras do site. Eu sou o professor Wilson, sou secretário do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, e tenho o prazer de receber hoje aqui meu querido amigo, meu querido confrade, irmão de velha data, velha jornada, professor Adelino. O Adelino, ele é filósofo, né? Mestre em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, doutor em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa e pós-doutor pelo Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo, né? Essa é uma apresentação mais formal do Adelino, né? Mas toda vez que eu lembro do Adelino, eu gosto de contar uma história, né? O Adelino, ele foi um dos tutores que eu tive no meu processo de formação, né? O Adelino é um pouco mais velho, uns 2, 3 anos, e o Adelino já estava na filosofia. E eu estava ainda no ensino médio, tinha uma grande sede de saber, mas eu não encontrava bons livros, né? Na verdade, eu não tinha acesso, conhecimento de quais seriam os bons livros de filosofia. E um dia, encontrando o Adelino em uma das escolas dos padres salvatorianos, o Adelino falou, não, para de ler esses livros, vem aqui, eu vou te mostrar uns bons livros, né? E o Adelino me levou à biblioteca. Eu lembro que o primeiro que ele indicou foi o Mundo de Sofia, os demais eu não irei lembrar agora, e isso eu acho que despertou a paixão filosófica, o pathos filosófico. Então, Adelino, seja muito bem-vindo ao nosso centro. E vamos falar um pouquinho sobre educação, cultura em direitos humanos, ver o que é isso à luz do pensamento complexo. Obrigado, confrade, né? Essa expressão tão cara para nós, né, Wilson? Obrigado pela acolhida. Queria dar um abraço assim muito afetivo na professora Isabel, que convidou e que pensou nessa discussão, né? Então, falar sobre Edgar Morin nesse espaço é sempre motivo de alegria e também uma possibilidade de aprofundarmos um pensador que é tão importante para interpretarmos a sociedade que a gente vive, principalmente o tema que a gente vai discutir, que é o campo dos direitos humanos, né? Para avançarmos numa compreensão sobre direitos humanos. Então, eu queria dar um abraço no Wilson, agradecer ao Gustavo, que está aqui na parte técnica, né? Abraçar a Ana Maria e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, né? Principalmente, de modo especial, os nossos colegas, né? Servidores e alunos e alunas do Instituto Federal. Bom, Adelino, eu acho que a primeira questão que eu irei te fazer é o básico, né? O que é direitos humanos, né? Para que serve direitos humanos? Uma questão que introduz o tema, né, Wilson, é bastante importante. Eu tenho discutido da seguinte maneira: o programa dos direitos humanos ele tem uma radicalidade e ele não pode ser reduzido a uma visão abstrata dos direitos. Então, eu queria começar a dizer isso, né? Nós precisamos avançar para uma sociedade que seja capaz de realizar, que esteja comprometida, né, que realize o programa dos direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, há um ponto de partida fundamental, que é a compreensão do que é a realidade da dignidade humana.
Então, a partir da compreensão de que todo ser humano é portador de uma dignidade, essa dignidade é inerente à sua humanidade, e essa dignidade ela não tem um caráter de algo que é conquistado, aqui é uma discussão filosófica que a gente poderia trazer, né, o debate para o campo da ontologia, para pensar que a dignidade humana define a própria condição de ser humano. Então, não é uma realidade que se ganha, não é uma concessão do Estado, não é algo que se conquista, né, do ponto de vista do esforço pessoal, e logo não é nada que se perde, né? Ninguém perde a sua dignidade, no sentido, a gente vive em condições que aviltam a dignidade humana. Eu gosto de colocar esse ponto inicial para dizer o seguinte: a pauta dos direitos humanos, ela tem como ponto de partida o reconhecimento da dignidade de cada pessoa humana. E aí nós vamos debater como é que se constituiria, como é que se organizaria uma sociedade que, de fato, garantisse e que reconhecesse essa dignidade como princípio inalienável, né, para dizer o mínimo, né, mas como princípio fundamental. Então, eu acho que, talvez respondendo a sua pergunta inicial, o ponto de partida é o reconhecimento da dignidade humana, e aí a gente avança para a concepção de direitos humanos, e aí o Edgar Morin nos ajuda sobremaneira, porque quanto mais elaborada for a nossa compreensão de sociedade, mais abrangente ou mais complexa vai ser a nossa luta por direitos. Adelino, uma questão que eu tenho muito forte comigo é que na nossa sociedade existem direitos humanos. Adelino, antes disso, são direitos humanos ou direito humano? No plural ou no singular? A gente coloca sempre no plural, né? Ah, sim, sim, sim. Sentido forte. Podemos falar um pouco disso também, mas você quer terminar? Sim. Quando você fala da dignidade, eu penso assim, para uma classe social, sempre teve os direitos humanos. Esses direitos humanos, eles são, como fala, obedecidos, existe todo um regramento jurídico que lhes confere essa dignidade. No entanto, o que nós assistimos hoje é que os direitos humanos não são para todos, entendeu? Então, quando você fala que tipo de sociedade que nós queremos, eu acredito que, ao falarmos em direitos humanos, nós estamos pensando em uma sociedade mais fraterna, mais humana, igualitária. Nós estamos pensando, sobretudo, Wilson, uma sociedade justa, né? A perspectiva da justiça é um elemento central para que o programa dos direitos humanos, eu gosto de insistir nesse termo, não seja uma mera abstração. O que é uma abstração? Acho que é um pouco isso que você está dizendo. Quer dizer, os direitos humanos, eles se realizam, de certa maneira, para uma parcela muito pequena da sociedade. Por isso que eu comecei a minha fala fazendo menção ao conceito de dignidade humana. Ora, o conceito de dignidade humana, ele é chave porque ele universaliza a perspectiva dos direitos. Todos nós somos portadores de uma dignidade que eu vou usar uma expressão para simplificar filosoficamente, essa dignidade seria a nossa condição humana e seria uma perspectiva natural, né? Nós somos naturalmente portadores de uma dignidade, nascemos com ela. Agora, a sociedade, ela precisa efetivamente estar organizada para que essa dignidade seja reconhecida
em todas as pessoas, ela está lá, né? Mas as pessoas vivem em condições que agridem, né? Condições que aviltam essa dignidade. Então, acho que o seu tema ele é central nesse sentido. Como que nós vamos avançar para que a sociedade, de fato, ela seja equânime, né? Que a justiça ela alcance todas as pessoas do ponto de vista do reconhecimento desse lugar, da condição humana. E aí, Wilson, eu queria trazer um pouco o pensamento do Morin, ou trazer, né, acho que é o tema central para a gente discutir, porque eu tenho feito algumas pesquisas. Primeiro, eu tenho me debruçado sobre esse debate da fundamentação ontológica dos direitos humanos. Ou, em outras palavras, né, quais são as bases teóricas, filosóficas que sustentam a nossa compreensão de direitos humanos. A teoria, né, todo o pensamento que Edgar Morin tem elaborado na perspectiva de aprofundar a compreensão sobre a complexidade, tem sido uma referência importante. Primeiro, para pensar o seguinte, quanto mais complexa for a nossa compreensão de vida humana, se de um lado a nossa compreensão ela vai se tornando mais complexa, do outro lado nós podemos ter uma visão muito limitada do que é a vida. Então, quanto mais se expande, quanto mais eu consigo perceber a complexidade do que é a vida, a luta por direitos ela também tende e precisa avançar. Direitos no sentido mais amplo, né? Então, se num determinado momento nós tínhamos uma compreensão mais limitada do que é a vida humana, a nossa luta vai ser, e isso em vários contextos, inclusive no Brasil, nós vamos lutar, por exemplo, para que as pessoas tenham direito a comer. Essa é uma luta muito básica de uma compreensão incipiente do que é a vida, né? A dimensão do alimento é central e é uma garantia que é evidente que tem que ser dada para todas as pessoas. Mas a gente percebe que a vida ela tem uma dimensão do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento intelectual. A vida tem uma perspectiva que é a cultura, né, que é uma força. A vida é uma potência. Como é que essa potência humana ela vai se realizar? Então, nós vamos ampliando essa concepção, vamos saindo de um campo, né, de uma vida estreita, a vida como a rotina do trabalho, a vida como pagar conta, a vida como criar filhos apenas. E nós vamos expandindo as possibilidades de entender a vida como uma grande potência. E aí nós vamos discutir no campo da ética, nós vamos discutir no campo da política, no campo das relações humanas. Toda a obra do Edgar Morin nos ajuda a pensar a vida como essa potência, que é uma potência sempre aberta, né? E aí o debate sobre os direitos humanos ele ganha essa, eu diria, essa dimensão, essa perspectiva, né? Se eu amplio a minha leitura sobre a vida, eu preciso ampliar também a minha concepção do que são os direitos que devem ser garantidos. É claro que uma sociedade como a nossa, tão marcada por tantas injustiças, né, Wilson? Aí eu não estou pensando só no Brasil, mas o Brasil é um país profundamente desigual e injusto. E, em alguns contextos, as nossas lutas por direitos, elas se dão a partir daquilo que é mais básico, né? Então, o direito a frequentar a escola, o direito a ter uma moradia, né? Nós estamos numa realidade de uma crise habitacional. O direito à moradia, imagina, a gente precisa lutar para que as pessoas tenham garantido o direito de ter um teto. Piracicaba, no Brasil, nós temos uma realidade da fome, insegurança alimentar. Então, nós temos que debater o direito, né, da soberania
né, da segurança alimentar e da soberania alimentar. Então, isso... Mas, veja, quando a gente olha a potência que é a vida, para além desses direitos que são básicos, né, são fundamentais, nós temos que pensar quais são os direitos para que essa vida, que é uma potência aberta, que é uma potência do pensamento, que é uma potência do conhecimento, que é uma potência da ética, que é uma perspectiva, né, de repensar a política, como é que essa vida vai se realizar? Quais são os direitos que nós devemos reivindicar? Por isso que o pensamento da complexidade, ele nos abre esse desafio de projetar a luta por direitos num campo muito mais aberto e muito mais desafiador. Uhum. Quando você coloca isso da sociedade complexa, né? Eu fico pensando nas sociedades não complexas, né? Ou nas sociedades, iria dizer primitivas, mas é um termo preconceituoso. Nas sociedades não europeias, antes da chegada dos europeus. Tem um nome, depois eu me recordo. Dentro dessas sociedades, era uma organização mais simples, menos complexa, e lá os direitos humanos eles eram atendidos, né? Se nós entrássemos em uma sociedade indígena, como você bem diz, a pessoa teria o direito à alimentação, ela teria o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à espiritualidade. No entanto, essa nossa sociedade, que ela é complexa, ela é cheia de amarras, ela tem esse tecido junto, parece que dentro dessa sociedade que os direitos humanos eles são barrados por essa por parcela da sociedade que tem esse direito garantido. A sociedade que tem os direitos humanos garantidos é aquela que impede que os direitos cheguem a todas as pessoas, né? Você falou um pouco de potência, né? Então, a gente pensa numa perspectiva aristotélica, em ato, hoje nós não temos, né? Só que nós temos essa potência que você disse, que é uma potência a conseguir esse direito. E, Adelino, antes de entrar um pouquinho no pensamento do Edgar Morin, eu queria falar uma frase que a gente ouve muito, que direitos humanos é coisa de vagabundo, é para proteger vagabundo. Eu acho que você colocou muitas coisas aqui importantes, né? Primeiro, quando a gente se reporta a sociedades que a gente pode chamar de primitivas, no sentido de primeiras, né, essas sociedades que vão se organizando, há uma leitura, Wilson, também complexa da vida. Quando a gente pensa, e aí eu vou explicar, né, na forma de entender a vida para sociedades tradicionais, como as sociedades pré-colombianas, né, as comunidades indígenas, nas suas mais diversas expressões, ou muitas comunidades que vão se formando, que vão se organizando no contexto da África, para a gente sair do pensamento, inclusive, colonial, né, pensamento desde a Europa, e para a gente tentar elaborar um pensamento decolonial, que reconhece a complexidade dessas sociedades que não vão para uma única matriz epistemológica ou que tem uma outra epistemologia. Acho que isso é um outro ponto que o Morin nos desafia, né? Repensar uma perspectiva, inclusive, epistemológica, de compreensão de mundo, de ciência, de conhecimento. Mas, veja, qual é a sociedade mais complexa? Aquela que entende a vida, você colocou muito bem, não é? Interligada com a perspectiva da espiritualidade,
Então, as sociedades tradicionais que vão nos ensinar a cultura do bem viver, numa perspectiva de que a vida é um encontro com a natureza, a vida é um encontro com o outro, a vida é também um encontro, né, com a transcendência, numa perspectiva de comunhão, né, transcendental, etc. Bom, é nessas sociedades que nós percebemos, talvez, essa potência. Eu nem pensei tanto em Aristóteles, né, eu pensei mais em Nietzsche, né, essa potência que a vida tem que ser, né? Não no sentido do poder, mas da potência que é a nossa humanidade, né? Esse humano que extrapola, que deve extravasar em humanidade. Eu vejo que o Edgar Morin nos ajuda nessa, eu diria, né, nessa linha de pensamento, porque, primeiro, que não tem uma concepção fechada. Veja, sociedades ocidentais, pelo marco, né, do mundo europeu, muitas vezes nos coloca, né, não estou pensando nos grandes, né, pensadores, mas como a sociedade vai definindo o que é a vida. A vida é trabalho, a vida é produção, a vida é acúmulo, né, de riquezas. Então, esse desafio, me parece que essa sociedade ocidental que perdeu a perspectiva do que é a complexidade da vida. É preciso olhar nas comunidades, né, sem nenhuma visão idealizada, idílica, né, do mundo africano, mas eu tenho estudado com alguma dedicação, né, algumas tradições que vêm desde a África, ou tradições, né, dos povos aqui ameríndios, nós vamos percebendo uma compreensão muito interessante, não é, muito instigante, porque a nossa sociedade, no final, ela tem nos dado um fardo, que é esse esgotamento, né? Uma forma de viver que nos leva, né, Wilson, à depressão. E esse esgotamento é uma incompreensão da complexidade ou uma negação da complexidade que é a vida, que deve ser pujante, aberta, né? O próprio Edgar Morin, ele tem uma trajetória que é fantástica, porque tem uma frase, né, que eu vou tentar resumir, que ele diz assim: eu bebi em todas as fontes, né? Essa perspectiva aberta do que deve ser a existência. O que significa beber, né, em todas as fontes? Dentro de um mundo ocidental que nos coloca uma cartilha, que a ideia da felicidade está ligada a um bom trabalho, a um acúmulo, né, a ter bens. Então, não estou negando a dimensão da materialidade da vida, mas é preciso olhar aquilo que as sociedades tradicionais nos ensinam também. E aí eu queria dizer que há uma complexidade que nós precisamos ainda reconhecer e conhecer nessas sociedades. Talvez, agora, esse último... Fala. Talvez eu acho que eu me expressei mal. Talvez essas sociedades tradicionais, elas tenham uma concepção de mundo complexa, tá? Que é isso que você colocou bem. A palavra complexidade vem de complexos, né? Que é aquilo que é tecido junto. Então, a ética deles está dentro do modo de produção deles, que está dentro do modo de educação, que está dentro dessa espiritualidade, ou seja, eles têm uma perspectiva complexa, um modo de pensar complexo. Agora, quando eu penso na nossa sociedade atual, nós vivemos em um mundo fragmentado, que eu acho que é a grande questão do Morin. Então, assim, nós temos vários fios, tá? E esses fios, eles não estão sendo, como fala, pensados juntos, tá? Ao contrário do que seria uma sociedade tradicional ou primitiva, no sentido
de serem os primeiros, né? E pelo fato dessa fragmentação da nossa sociedade, nós não conseguimos dar a todas as pessoas esses direitos humanos, como as sociedades primitivas elas oferecem para os seus membros. Tá? Então, eu acho que por causa dessa fragmentação da sociedade que surge esses absurdos, que é essa questão que eu coloquei, que direitos humanos são para pessoas, para proteger vagabundos, para proteger preguiçosos. Então, eu queria ouvir de você como que o pensamento complexo ele pode integrar essas perspectivas para que nós tenhamos uma outra visão, tal como os indígenas que você disse, as sociedades africanas. Wilson, muito, muito bacana você colocar. Primeiro, voltando lá, a última questão, né, que você tinha colocado aqui na mesa, a ideia de que direitos humanos protege vagabundo, né, ou são expressões, né, direitos humanos para proteger bandido, quer dizer, é uma incompreensão daquele conceito chave, que é o conceito da dignidade humana. O fato de eu cometer um crime me coloca numa condição, não me coloca numa condição menor do ponto de vista da minha humanidade. Veja, por isso que o reconhecimento da dignidade humana é chave para avançar no debate sobre os direitos humanos. Eu ter violado o direito de uma outra pessoa não faz com que isso legitime que o meu direito de ser gente, que a minha condição, não é nem um direito, né? A minha condição de ser gente seja também violada. Esse é o debate. Então, não é que os militantes, né, quem atua no campo dos direitos humanos está protegendo o bandido. Na verdade, a luta pelos direitos humanos é uma luta cotidiana, mas dentro de um mundo sensacionalista, né, que gosta sociedade do espetáculo, né, parece que a militância dos direitos humanos só aparece lá nas prisões, não é? Na penitenciária, mas isso dá cotidianamente. A gente está debatendo o direito à moradia, o direito à educação. A gente tem debates, inclusive, mais sofisticados, né, do ponto de vista de defender o direito à cultura, né, a perspectiva de uma sociedade, e aí é o Morin, né, o Morin ele tem uma discussão sobre a democratização da cultura, a democracia cultural, né, esse processo onde as pessoas tenham acesso aos bens que a própria humanidade produziu. Então, esse é um ponto, né? Como é que você resolve essa, eu diria assim, né, essa expressão de que direitos humanos é para proteger bandido? Você reconhecendo que, mesmo quem cometeu um crime, não perdeu a sua condição de humanidade. Agora, importante dizer que o trabalho, se a gente entra nesse debate, né, sobre o bandido ou quem cometeu um crime, como é que nós vamos desenvolver mecanismos para que aquela pessoa que tenha cometido um crime seja restaurada? A perspectiva da complexidade em diálogo com as sociedades tradicionais nos ensina aquilo que a gente chama de justiça restaurativa. É preciso restaurar aquela pessoa que se perdeu de alguma maneira, que se perdeu, inclusive, no reconhecimento da sua humanidade. Mas é preciso também restaurar aquela pessoa que foi ferida, né? Nós temos uma sociedade que ela está numa dinâmica, né, num ciclo de violência, e essa produção de violência, ela também diz algo sobre aqueles que produzem violência. Os violentos também têm a sua dignidade aviltada e a sua humanidade ferida. É isso que eu queria dizer, né? Então, é preciso pensar a partir da justiça restaurativa. E aí você traz o tema do Morin, né, a complexidade.
Eu acho que o Morin ele tem tido eu diria assim, ele tem tido um esforço, né? Ele tem uma obra monumental que ele vai debater uma visão do que é a vida, né? No sentido biológico, mas no sentido cultural, do que é a vida como produção intelectual, mas do que é a vida também, né? Enquanto nós, membros de uma espécie, a espécie humana, e esse ponto eu entendo como chave. Eu tenho um texto que eu tenho discutido o princípio da solidariedade como um elemento para se constituir e para se pensar os direitos humanos. E Edgar Morin ele tem toda uma análise que ele diz o seguinte: eu sou um indivíduo. Sociedade, eu quero falar do tema da fragmentação que você colocou. Eu sou um indivíduo, mas eu sou um indivíduo que pertenço a uma espécie. Eu não posso entender a minha individualidade fora dessa dimensão maior que é o pertencimento à espécie humana. Veja, Wilson, como esse tema do indivíduo dentro da espécie é um elemento fundamental para avançarmos no debate sobre os nossos preconceitos, né? Quem eu sou? Mas eu sou, na minha individualidade, um membro da espécie humana. É um elemento importante. E aí o Edgar Morin avança para falar, mas essa espécie, ela não está fora de uma sociedade. E aí o tema da cultura, né? É preciso pensar indivíduo, espécie, sociedade num elemento de integração. Acho que esse é um ponto que me chama a atenção, porque a base da construção do Programa dos Direitos Humanos é o reconhecimento de que há um vínculo inseparável, inalienável entre todos nós, né? E aí o próprio Edgar Morin ele coloca esse vínculo com o planeta. Então é o indivíduo, a espécie, a sociedade, e aí a sociedade que se constitui no planeta e o tema ambiental que é tão importante. A gente aí vai desenhando uma ética para basear a nossa defesa dos direitos humanos. E, por último, para voltar a palavra a você, a nossa sociedade, as sociedades, né, as sociedades ocidentais, elas perderam primeiro a compreensão dessa conexão, né, entre indivíduo, espécie, sociedade e planeta. Então, essa leitura fragmentada em todos os sentidos, inclusive naquilo que é a dimensão talvez mais cotidiana, né? Então, eu sou, ora, professor, né, as minhas personas, eu sou pai, eu sou também estudante, eu sou político, mas como é que essas dimensões se integram? A nossa sociedade, ela nos reparte, né? Como é que é a expressão do Edgar Morin, como fatias de um salame, né? Ele usa essa expressão para dizer essa fragmentação que é tão absurda, que nós vamos nos desconectando de tudo. Esse movimento de religação, que para nós, que, né, somos também herdeiros de uma tradição religiosa, de uma formação religiosa muito forte, né? O religário, essa compreensão de religação é o grande desafio que nós temos que enfrentar. E eu acho que aqui, sem reduzir nada, é uma das fontes desse desespero do mundo contemporâneo. A incompreensão de que nós temos uma ligação profunda na nossa humanidade, né? Na nossa perspectiva psíquica, afetiva, religiosa, no nosso lavoro, né? No trabalho, mas também essa ligação profunda com o outro e com a própria natureza. É esse movimento que nos despedaça, que você chamou de fragmentação, né? Que nos estilhaça e que aí nós nos arrebentamos internamente numa perspectiva de depressão,
de vazio, né? As coisas não têm sentido. Agora, como é que esse debate ele pode ganhar capilaridade e pode sair do campo da subjetividade, que é legítimo, que é importante reconhecer as subjetividades, mas avançar para entender as relações no âmbito da sociedade. Então, eu volto para o tema inicial. O Programa dos Direitos Humanos deve nos conduzir a um modelo de sociedade, a uma forma de organização social, primeiro, para falar uma linguagem simples, uma sociedade que caiba a todo mundo, né? É uma sociedade tão complexa, mas essa complexidade não significa vida para alguns. Como é que, dentro dessa dinâmica de vida complexa, de expansão da compreensão do que é a vida e a existência, nós vamos trazer todo mundo? Esse é um problema político. Edgar Morin vai discutir isso também, né? Por que é um problema político? Porque a forma que nós organizamos a sociedade, isso pertence à política, à compreensão, né, não do poder apenas, né, mas como a sociedade se organiza para dividir os bens, né? Em que sentido nós entendemos o exercício do poder, né? Poder enquanto aquele que aglutina, aquele que organiza a vida, e aí a própria ideia da economia, né? A economia é aquela que vai garantir que os bens produzidos sejam de forma justa, repartida pelo conjunto da humanidade. Eu quero dar um exemplo, Wilson. Tem um dado que é estarrecedor. As 8 pessoas mais ricas do mundo, eu não canso de repetir isso, quem tem aquele livro, né, Direitos Humanos, Idolatria, do Jung Musung, né, acho que é o último livro dele, ele traz esse dado, né? As 8 pessoas mais ricas do mundo concentram o dinheiro, a renda, né, a riqueza de metade da população mundial. É alguma coisa assim, isso é o exemplo de um mundo que está despedaçado. Parece que não, né, quando a gente debate a fragmentação, mas a fragmentação é na forma de viver, mas é também na forma de organizar a vida politicamente e economicamente. Quer dizer, 8 pessoas têm a mesma riqueza somada de 3,6 bilhões de pessoas. Esse mundo é um mundo totalmente injusto, né? Mas que não reconhece a dignidade de todas as pessoas e que não percebe, eu vou usar a palavra percebe, mas na verdade talvez não seja o melhor termo, mas que não consegue perceber, né, a complexidade que a vida tem que ser, e essa vida tem que ser entendida na sua riqueza, na sua pluralidade, né? Ora, a gente poderia dizer, né, para 7 bilhões de pessoas, não algumas, né? Vou parar por aqui, parece que tem alguma questão. Isso. Os nossos companheiros do estudo sobre a paz estão dizendo que Morin diz que educar para a paz é ensinar a compreensão. Então, talvez esse tema seja um tema bom para você falar sobre a compreensão, e eu até gostaria de ressaltar na sua fala, você falou muito do perdão, né? O Edgar Morin, embora não seja cristão, ele reconhece muito isso na pregação de Jesus, né? O perdoar, tentar reconhecer que você também pode errar. Então, eu gostaria que você abordasse sobre esse tema da compreensão. A Fátima, Maria de Fátima dos Santos, ela coloca: quando lutamos em defesa de vidas com qualidade, estamos defendendo os direitos humanos, que acredito que seja quando você já colocou, né? Lutar por educação, lutar por moradia, por comida, né? Hoje a gente está vendo pessoas passando fome
em um número cada vez maior, né? A Maria de Fátima dos Santos, ela coloca... Desculpa, gente, deu uma falha aqui. O estudo sobre a paz, ele também nos traz que os direitos humanos das cartas são muito relacionados ao Ocidente, do Norte, global, prosa. Talvez seja um tema legal para você colocar sobre esse estado poético que a gente precisa resgatar nesse processo de educação, né? Eu acho que a Maria da Paz traz elementos importantes. Primeiro, para dizer duas coisas, dizer um elemento fundamental, né? O Programa dos Direitos Humanos, ele tem uma radicalidade, ele deve ter uma radicalidade, não tem ainda, né? Que transforme a sociedade como ela está. Essa transformação, ela significa romper com uma visão estreita de mundo, de desenvolvimento, de progresso, é uma visão muito estreita, né? Isso tem consequências. Essa visão estreita de sociedade, uma consequência é a injustiça social e a pobreza, a concentração de renda e a pobreza. Essa é uma consequência. Outra consequência é a destruição ambiental. Isso a gente percebe, são elementos tangíveis, né? Agora, tem uma consequência que tem a ver com a conceito de compreensão, né? Como é que nós concebemos e compreendemos a vida? A consequência é, do ponto de vista mais subjetivo, uma visão estreita do que é a vida. A gente começou a nossa discussão, primeiro, o reconhecimento da dignidade humana e a percepção e a compreensão que a vida é uma potência. Quais são os direitos que eu preciso assegurar para que essa potência humana se realize? Eu preciso assegurar comida, preciso habitação, mas eu preciso assegurar cultura, preciso, né? Talvez aqui brincando, aquela visão dos gregos, né, da paideia. Como é que você forma, né? Qual é a cultura que te forma? Como é que você tem acesso? Né? Esse é um ponto. Não é só acesso. O acesso é um elemento fundamental, mas é também existem duas palavras, né, que é a democracia cultural, que é o acesso aos bens produzidos, né, pela humanidade, pelo conjunto da humanidade, mas é também a democratização da cultura, que é fomentar a produção da cultura em todos os lugares, né? A legitimidade da produção nas comunidades. Então, esse é um ponto. E aí essa compreensão, acho que a Maria a Maria de Fátima coloca, que é o seguinte, eu acho que a gente tangenciou isso. Há uma visão estreita que nos coloca numa leitura de que a vida é só produção, né? A vida é essa correria, a vida não tem espaço para integração com a transcendência, com a natureza, com o outro. E aí, as sociedades tradicionais, né? E a gente tem que pensar, principalmente nas comunidades indígenas das Américas, mas nas comunidades africanas, em tantos povos, não é? Estou pensando também em sociedades, né, na Austrália. Bom, mas a gente, pegando o marco da África, estava pensando aqui nos aborígenes, né, mas na África e nas Américas, essa dimensão da cultura do bem viver. Há uma sabedoria e uma complexidade ali que é preciso ter essa compreensão de que a vida ela não se esgota em produtividade. Aliás, a produtividade é que nos esgota, né? E quando a Maria de Fátima fala da cultura da paz, é evidente que não é possível avançar sem essa leitura de uma sociedade que se constrói a partir da paz. Mas a paz num sentido pleno, né? A paz, como é que os judeus usavam a expressão shalom, não é?
A paz significa um comprometimento com o outro. A paz nunca é uma situação que eu estou confortável, mas o outro sofre injustiça. A cultura da paz significa a construção de uma sociedade que caiba a todos, de uma sociedade que produz justiça. Esse é um ponto importante, né? Não há paz enquanto o outro sofre, né? Como é que nós vamos construir essa perspectiva de uma cultura da paz, né? Entendendo, inclusive, a dignidade e o lugar do outro. Edgar Morin usa uma expressão que, às vezes, as pessoas, né, causa, né, um certo debate, que ele fala em reformar o pensamento. Nós vamos aprender a pensar de uma outra maneira. E a gente poderia, Wilson, trazer alguns pensadores para dialogar com Morin, né? Um deles é o Frantz Fanon, quando o Frantz Fanon fala do pensamento decolonial. Quando Edgar Morin está dizendo, né, preciso reformar o pensamento, uma outra compreensão, né? E ele tem vários escritos que vão trazendo essa abertura, inclusive epistemológica, naquele livro Ciência com Consciência, ou repensar a reforma, reformar o pensamento, quando ele está discutindo os processos, né, como pensar a educação, há ali uma proposta, né, de você ter uma outra, eu diria, uma outra referência de pensamento. Por isso que eu penso no Edgar Morin, no Frantz Fanon, no debate que nós fazemos hoje do pensamento decolonial, um pensamento que consiga superar as marcas, né, de um eurocentrismo, de uma centralidade, né, da forma de viver estadunidense. Mas a gente pode lembrar também do nosso Paulo Freire, né? Com o Paulo Freire inaugura essa ideia de pensamento a partir do Sul. Boaventura Souza Santos vai avançar nessa discussão, né? Que é um pensamento que reconheça epistemologias do Sul. Eu acho que Edgar Morin nos ajuda também nesse sentido, né? E não dá para avançar nos direitos humanos se nós não tivermos uma outra forma, né? Uma outra chave de compreensão do que é a vida. E aí o Morin é essa força, né, que eu tenho discutido, que é essa visão de que há uma solidariedade. Não sei se a palavra solidariedade, não é? Com Morin, eu cheguei a esse conceito. A solidariedade é base para a construção de uma sociedade comprometida com os direitos humanos. Mas a solidariedade, você fez muito essa expressão, não é? Da interligação, da conexão do tecido. É essa ideia da solidariedade, que é uma solidariedade, num primeiro momento, que é o reconhecimento que eu não existo sem o outro. Nas culturas né, africanas, né, de tradição banto, a palavra é Ubuntu, né? A minha compreensão de vida só tem sentido, né, em interligação com o outro. Não é? Você veja como a sociedade tradicional, as sociedades africanas, tem uma visão mais elaborada do que a complexidade da vida. Esse conceito, né, que vem da filosofia africana, Ubuntu, olha a força disso, né, para dizer o seguinte: eu só vou ser feliz, só vou me entender como gente, na medida em que o outro também estiver feliz. Queria prolongar um pouquinho essa discussão, porque lá atrás eu falei da justiça restaurativa. Nas tradições africanas, essa visão da justiça restaurativa passa, né, quando alguém, né, um jovem ou um membro da comunidade comete um crime, ele precisa, então, ser restaurado e se reconhecer na sua humanidade. Ele tem um pertencimento. E a ideia é que a comunidade se reúne, né, com aquele que transgrediu as normas éticas, né, da sociedade, e ele vai ter que ouvir o nome do pai, o nome da mãe,
o nome dos avós, o nome dos bisavós, dos tataravós, porque ele é portador de uma ancestralidade. É essa visão da ancestralidade que o situa no mundo, que o compõe como pessoa. Ele não é um indivíduo solto, ele pertence a um coletivo, ele pertence a uma tradição, a uma história, a uma trajetória. Wilson, tem algo mais complexo do que isso? O Edgar Morin, ele nos ajuda, né, o pensamento da complexidade, a entender aquilo que as culturas tradicionais, na sua sabedoria mais que milenar, já tinham também compreendido. Então, é essa compreensão que nos falta. Eu penso igual você, Dani. Eu acho que a grande questão dessas sociedades é que elas viviam naquele pequeno espaço. Uma tribo aqui, uma comunidade aqui, e hoje nós estamos nesse espaço global. Talvez o que o Edgar Morin ele pretenda é muito semelhante àquilo que essas comunidades elas pensam, só que dentro desse mundo global. Por isso ele vai tentar fazer esse resgate do terra-pátria, que é a nossa mãe geral, né? Adelino, mas uma coisa de filósofo. Você fala muito em potência e não tem como eu não pensar em Aristóteles. Porque em ato, a gente não... nós temos essas dificuldades. E ontem nós tivemos uma aula com a Maria Cândida e a Isabel Petralha, e elas colocaram um pouquinho sobre as brechas do real, que é um termo de Spinoza, que o Morin ele bebeu. Então, assim, como que a gente consegue, hoje, na nossa sociedade, que é essa sociedade globalizada, tá? Essa sociedade que perdeu essa dimensão dos nossos ancestrais, como que a gente consegue encontrar essas brechas do real para tentar ter uma sociedade mais solidária? Ou uma sociedade onde que a dignidade humana, tá? Você vale porque você é um ser humano, eu tenho um valor que está intrínseco na minha pessoa, como que a gente pode ensinar isso em sala de aula, tá? Dentro dos movimentos que você tem esse trabalho, né, de estar dentro de vários movimentos sociais, como que você consegue fazer essa integração entre essas forças que estão na nossa sociedade? Eu acho que aqui a gente está diante de um desafio, né? O Programa dos Direitos Humanos, se ele é assumido, né, na sua radicalidade, de forma séria, né, e comprometida, ele nos aponta a necessidade de uma outra construção social. E aí o desafio é uma nova sociabilidade, do ponto de vista da compreensão, né, do que é a própria vida, a existência, a palavra potência, eu concordo com você, né, no sentido, como é que essa potencialidade humana ela vai se concretizar, mas a compreensão, primeira, de que nós somos essa potencialidade, por isso que é preciso ensinar, né, debater, né, na escola, essa complexidade, uma forma de pensar diferente. Mas o outro desafio, essa nova sociabilidade, ela força novas estruturas. Tá? Então, o tema dos direitos humanos, dentro dessa ordem social, ele não se concretiza. Alguém pode perguntar, Adelina, é possível coadunar, né, fazer é possível a realização do programa de direitos humanos dentro da ordem do mundo capitalista? Não é possível. O capitalismo ele não tem um compromisso, primeiro, com essa leitura complexa do que é a vida.
Por isso que esse é um problema também político. A gente está discutindo aqui muitas coisas, né? A gente falou de ontologia, de fenomenologia, a gente tem... Agora, essa leitura da complexidade da vida e da pauta dos direitos humanos em chave complexa nos leva a um desafio, como qual sociedade, qual modelo de sociedade que vai possibilitar a realização desse programa e dessa visão de ser humano. Porque, veja, professor Wilson, a nossa compreensão de sociedade, por mais que nós tenhamos uma compreensão aqui nesse diálogo elaborada, quer dizer, mas os limites da vida cotidiana, os limites concretos, nos impedem da realização de toda essa potência que a gente gostaria. É preciso uma nova sociabilidade. Eu queria até elencar, né? Quando eu reconheço a dignidade humana, quando eu reconheço essa leitura que o Edgar Morin nos propõe da relação indivíduo, espécie humana, sociedade, planeta, olha como isso me traz uma perspectiva de me relacionar com o outro que é diferente de mim, o outro que é branco. Como é que eu vou me relacionar com os brancos sem estabelecer um critério de submissão nem de superioridade, reconhecendo a diferença, né, como um elemento que integra a nossa complexidade, ou as diferenças, né? Como é que eu vou me relacionar com outro que vive a sexualidade de uma forma diferente da que eu vivo? É essa outra sociabilidade que deve brotar, porque existe por trás, no limite, uma visão ética, né? A complexidade, ela fundamenta uma nova ética. Agora, isso não se dá apenas nas relações interpessoais. Nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente injusta. A produção da injustiça, se a gente pegar o tema do racismo, né, por exemplo, que é um equívoco, é uma incompreensão. O racismo é fruto de uma incompreensão tanto da dignidade humana quanto uma compreensão acerca da diversidade da espécie, né? E agora, esse racismo ele tem uma dimensão estrutural. É preciso romper com as estruturas que continuam reproduzindo a lógica do racismo. Por isso que o tema dos direitos humanos, ele é um tema que atravessa a estrutura como ela está, ele rompe com essa estrutura e ele propõe a utopia de uma outra sociedade. Como é que nós vamos chamar essa outra sociedade, né? Mas essa sociedade que reconhece a complexidade da vida e que reconhece que essa vida que é complexa, ela precisa se realizar para todos. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é o desafio das nossas relações interpessoais, rompendo com visões fragmentadas, com visões estreitas, mas, ao mesmo tempo, é o desafio político. A complexidade nos coloca um desafio ético, mas no sentido mais genuíno da palavra ética. A ética, ela compõe as relações interpessoais, mas a ética tem um conteúdo político. E é esse conteúdo político que nós também somos desafiados, porque senão o debate sobre a complexidade ele se torna um debate abstrato, meramente teórico, ou debate sobre direitos humanos, a mesma coisa. Aí a gente está defendendo direitos humanos dentro de uma ordem que produz injustiça. E aí parece que se cada um fizer a sua parte, as coisas se resolvem, mas não se resolvem, porque as estruturas continuam perpetuando situações de injustiça e de violação dos direitos. Eu acho que esse tema, eu estou convencido que o pensamento da complexidade de Edgar Morin é uma base forte, né? É um fundamento para construir a discussão e o debate a partir da filosofia dos direitos humanos. Eu tenho dado aula
aqui no Instituto Federal, nós temos um curso que é uma pós em Direitos Humanos. E eu ministro a disciplina, né, Fundamentos Filosóficos. E eu tenho trazido o pensamento de Edgar Morin como um fundamento filosófico que está em disputa. O tema dos direitos humanos, quais são os fundamentos? Está em disputa. São vários autores, perspectivas diversas, mas o pensamento de Edgar Morin é uma base preciosa para construirmos a nossa leitura de direitos humanos. Adelino, uma coisa que eu gosto muito do Morin é que ele deixa a sociedade, o devir a ser não é algo programático, ou seja, você não pode estabelecer o que será, é o devir a ser, entendeu? Ele vai acontecer como ele vai acontecer, talvez numa linguagem de Hegel, seria o movimento do espírito, né? O Morin, ele traz um conceito que é o conceito de dialogia, né? Que dá uma resgatada na forma como os gregos, em especial o Heráclito, ele pensou a dialética, né? Porque a gente simplificou muito a dialética, né? Tese, antítese e síntese, né? O Morin, ele deixa aberto a dialética como é dentro do movimento de Heráclito. Mas se nós temos essa tese dentro do capitalismo, existe a antítese, tá? Que essa antítese, eu acho que ela é muito forte hoje. Embora que nós estamos assistindo uma destruição de várias estruturas, mas nós encontramos muitas pessoas que elas estão nessa perspectiva de luta. Então, você colocou pessoas que têm outras orientações sexuais, tá? Que são diferentes da orientação heteronormativa. Há muito tempo atrás, quando nós éramos adolescentes, né, você com os 18, eu lá com os 15, 16 anos, uma pessoa que ela se reconhecesse como homossexual, ela era quase que apedrejada, ela era aquela pessoa deixada de lado, né? Hoje nós assistimos essas pessoas se colocando, tá? Outras pessoas apoiando a orientação sexual dela. Eu vejo, nós estávamos falando muito sobre as sociedades tradicionais. Dentro da academia era um tabu, ninguém falava isso. Talvez um pouco dentro do curso de antropologia, né? Mas, assim, as outras disciplinas, você trouxe elementos da filosofia africana. Isso não existia. A gente estudou que a filosofia ela nasceu na Grécia, lá com os pré-socráticos. Eu, pelo menos, isso que nós tivemos excelentes professores, eu nunca tinha escutado sobre a filosofia africana, talvez uns 5, 6 anos atrás. Movimentos feministas, né? Eu assisto raras vezes a essa novela que está passando, O Pantanal. Se a gente pegasse a personagem da Maria Bruaca há um tempo atrás, na primeira novela Pantanal, ela era uma mulher de chacota, né? Que, eu não sei se você vai lembrar, se você assistiu quando criança essa novela. As pessoas falavam dela como exemplo de gozação, né? Hoje não, a gente está vendo uma mulher que ela saiu, que ela está saindo desse processo de exploração, como fala, do machismo, e ela está se empoderando, né? Então, eu acho que hoje a gente tem muitos movimentos, tá? Muitas pessoas que estão se interessando por esse tema, e ele é um tema que ele está dentro da luta. Eu não sei se... e hoje, dentro do capitalismo, a gente
está criando forças para romper com essa lógica dos direitos humanos. Não sei o que você pensa. Eu fiquei pensando várias coisas, né? Você falou várias, né? Você trouxe várias questões e, primeiro, veja, quando a gente pensa na população LGBT, né? Qual é a sigla? É LGBTQIA+. Há uma concepção, uma construção, né, no debate de gênero, elaboradíssima. Há uma compreensão da complexidade do que é a condição humana. A gente precisa aprender, né? A gente não sabe nem a sigla, mas já há uma leitura dessa complexidade no debate de gênero, né? A gente trouxe alguns elementos, talvez a gente poderia falar de etnografia, a questão, né, das sociedades tradicionais, há uma compreensão do que é, né, a, a dimensão da população, né, dos povos indígenas, há uma compreensão do que é a África, né, a complexidade do continente africano. Você tem razão, pouco tempo atrás não se falava, né? Tem um livro belíssimo do Moni Sodré, Pensamento Nagô, e ele vai fazer uma construção demonstrando que há uma leitura elaboradíssima de mundo, sofisticada, né, inclusive. Eu não quero falar comparável aos gregos, né, mas a referência, para não parecer que o mundo, a formação do Ocidente é sempre a referência, mas, de qualquer maneira, para quem conhece a tradição do pensamento grego, o Muniz Sodré, no Pensamento Nagô, ele vai demonstrar essa elaboração, inclusive epistemológica, né, de um pensamento sofisticado, filosoficamente profundo. Isso para dizer que há um movimento, e esse movimento ainda ele é incipiente, mas ele começa a ganhar corpo, de reconhecimento dessa complexidade que são as culturas humanas, né? Agora, do ponto de vista político, nós ainda temos muito que avançar. Esse reconhecimento ele ainda não se concretizou, né, em políticas de fato que promovam a igualdade, a equidade, né? A igualdade de direitos. A gente ainda vive, apesar de uma discussão sofisticada de uma filosofia africana, apesar do Ocidente estar numa situação, né, eu diria assim, o Ocidente ele vive uma crise existencial. A depressão é a doença que mais cresce no mundo. Apesar disso, ainda há uma dificuldade de reconhecer, eu vou usar uma expressão, né, que nós precisamos aprender com a mãe África. Não que a África tem savanas, ou que a África tem fome, ou que a África tem grandes cidades. Nós precisamos aprender que a África tem uma cultura pujante e que pode nos ensinar a justiça restaurativa, por exemplo, né? Esse olhar sobre a ancestralidade pode nos ensinar a condição humana, o sentimento de pertença, né? Que nós temos um lugar no mundo, que esse lugar ele traz, né, uma história de longa duração. A gente poderia pensar que os gregos também diziam isso, mas é preciso agora afirmar, né, e resgatar que a África disse primeiro, ou que os povos ameríndios, né, também disseram, e viveram, mais do que dizer, né, viveram a riqueza do que é a pluralidade. Mas eu queria ressaltar isso, o Wilson, que o debate sobre direitos humanos e essa visão da complexidade nos leva na verdade, nos coloca diante de uma perspectiva de ruptura. É preciso romper com o modelo de sociedade que não nos compreende na nossa complexidade intrínseca, né, existencial, e aí tantos dramas, né,
que nega quem somos, nós temos que negar, tenho que negar o meu cabelo, tenho que negar a minha ancestralidade, tenho que negar o meu nariz, tenho que negar a minha forma de amar. Então, quer dizer, esse tipo de sociedade, ela não se sustenta. Mas, além disso, né, é preciso avançar para estruturas políticas, uma nova forma de pensar a política, que contemple esse olhar do diverso, né? É uma nova sociabilidade, não é isso? Então, no final, o pensamento da complexidade como base para os direitos humanos nos coloca diante de uma perspectiva de esperança, né? É preciso um mundo mais aberto, é preciso ampliar a nossa maneira de entender a vida. E você tem toda a razão, você começou falando, né, o Morin, com a perspectiva da dialogia, ele não fecha, porque essa é a riqueza da complexidade, não é? Não é uma leitura fechada do que é a vida. É uma leitura que pode sempre se abrir e se surpreender. A vida, e aí no sentido, né, da existência, ela é uma reinvenção, né? E aí ela é uma pulsão, ela é uma força. Então não dá para fechar. Agora, veja, o que nós podemos dizer é que um determinado modelo de compreensão de vida e de estrutura de sociedade nega que essa vida, que é aberta, que é complexa, se realize. Eu vou terminar essa parte, acho que a gente já está quase terminando, né? Eu gosto de dizer que a negação maior da potência da vida humana e da complexidade que a vida pode, que a vida é, mas essa complexidade pode ser negada. A situação histórica que detrata, que destrói a vida é a pobreza, né? Então a gente tem que pensar para a realização da complexidade humana num mundo sem pobreza. Mas não é sem pobreza só para mim ou para você, é sem pobreza para 7 bilhões, né? Esse é o desafio. Não adianta eu dizer, não, eu reconheço a complexidade, mas eu preciso que essa complexidade, o reconhecimento é dar condições para que ela se realize, não é? Você falou do ato e potência, né? A complexidade não pode estar ali latente apenas. Quais são as condições históricas para que essa complexidade da vida se realize, né? Na minha experiência de sexualidade, na minha experiência o diverso, né? Com tantas culturas e com essas dentro de uma perspectiva de alteridade, a leitura das nossas, né, fontes de etnicidade, né? Quer dizer, a minha etnia, minhas origens étnicas não dizem nada do ponto de vista de detratar ou diminuir a minha condição de ser humano. Elas dizem muito sobre quem eu sou, não é? Mas elas não dão autorização para que eu seja reconhecido como uma pessoa menor, né? Acho que é isso, não é? Ô, Adelino, antes de nós encerrarmos, eu queria trazer algumas questões do estudo sobre a paz. Ele coloca aqui quem tem acesso com mais facilidade aos bens da dignidade humana. Homens brancos, héteros, para zero surpresa, né? Talvez a gente até poderia colocar homens brancos, héteros e ricos também, né? E ele traz também, né, o Joaquim Herrera Flores, né, que é um sociólogo que contribui sobre a maneira para os direitos humanos e críticos, e muitas vezes podemos fazer pontes com a complexidade. Você conhece esse autor? Gostaria de comentá-lo? Eu conheço muito superficialmente, mas eu concordo com essa leitura, que é uma ponte, quando ela fala, né, direitos humanos críticos, está apontando que direitos humanos não é seguir a cartilha da ONU, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Aliás, falar sobre direitos humanos não pode se restringir a você decorar a Declaração Universal ou alguma coisa, né, do gênero.
Direitos humanos têm que ter uma radicalidade com a vida. A Patrícia Fleury, ela fala como podemos abordar as questões indígenas com o olhar da complexidade. Olha, Patrícia, eu acho que a gente tentou fazer um pouco isso. Não era nem o tema geral do nosso diálogo, né, mas acabou aparecendo aqui. Primeiro, é esse reconhecimento que as comunidades tradicionais, elas avançaram mais do que a nossa leitura, né, social, as nossas leituras estreitas do que é a vida. Então, perceber na riqueza da forma de viver, né? Tem uma expressão, Patrícia, que a gente usa, e aí eu gosto sempre de trazer em paralelo as comunidades indígenas e as comunidades africanas, né? Que nos ensinam essa perspectiva do bem viver. Veja, qual é a expressão? A expressão do bem viver é justamente esse reconhecimento da vida enquanto realidade complexa, diferente da cultura da boa vida. A cultura da boa vida é essa cultura do excesso, né? É a cultura que eu preciso ter um carro que consoma muito óleo diesel, muito combustível, um carro enorme, eu preciso ter uma vida de muito conforto. Então, essa cultura da boa vida é uma cultura para poucos. 8 pessoas que detêm a renda de 3,6 bilhões. Agora, as sociedades indígenas nos ensinam o bem viver, que é esse reencontro do que nós somos. Isso não significa abandonar as nossas leituras filosóficas, as nossas bibliotecas, né? Não significa esquecer os nossos autores, que também nos ensinaram a fazer a leitura de sociedade, mas significa ampliar esse contato com o mundo, com o outro, que tem essa perspectiva. O Mohan tem um livro, né, que ele fala sobre a religião. Ele não é um homem, né, que vive numa determinada religião, ele vai se reconhecer como judeu, mas ele vai fazer essa leitura da religião como a religação. E ele diz, isso tem tudo a ver com a complexidade, porque a complexidade é esse movimento de você se religar com quem somos. E aí é um trabalho de você se reconhecer na sua humanidade, na sua identidade. Os movimentos identitários, que o Wilson citou de uma certa maneira, eles fazem um pouco isso. Às vezes não fazem de maneira suficiente na minha leitura. É preciso reconhecer quem eu sou, a partir da minha ancestralidade, mas sem perder a conexão, o meu elo profundo com a espécie humana. É preciso que eu me reconheça, e até como aquele que é excluído, que sofre, mas sem perder a leitura de que a luta não é a luta social, a luta política, não é uma luta apenas para que eu tenha acesso, é uma luta para transformar um modelo de sociedade. A palavra não é muito boa, que é insustentável, que não reconhece a dinâmica complexa, né, das relações e da vida. A sociedade ela é insustentável e ela não pode se tornar sustentável se ela tiver a mesma matriz, né, de pensamento. Então, as sociedades, né, as comunidades indígenas, elas trazem esse olhar da complexidade. Nós vamos aprender com elas, né? Do ponto de vista de que a vida ela pode ser muito mais, e pode ser muito mais interessante, não é? A beleza desse nosso diálogo é que a complexidade ela não nos traz um peso. A complexidade não é sinônimo de difícil. A complexidade ela nos traz, inclusive, a dinâmica da leveza do encontro. Por isso que eu tenho usado, e politicamente, a complexidade nos ensina a solidariedade, o vínculo. E isso traz eu acho que aqui é um outro debate, mas traz uma outra, eu diria, uma outra perspectiva, né, para uma vida que está esgotada.
Não sei, Wilson, acho que a gente já está aí avançado no tempo, né? Eu acho que para os nossos colegas do Centro de Estudo de Pesquisas Edgar Morin, eu acho que quem não conhecia, né, siga o Adelino nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Eu acho, Adelino, que você tem esse trabalho, entendeu? Esse trabalho de religação em diversos setores. Então, eu vejo você como uma pessoa que está buscando essas brechas, entendeu? É lógico, para não alongar muito, né? Eu reconheço a fragmentação de alguns grupos, mas eu acho que você consegue fazer um trabalho de religação, de religare, né? E também peço para os alunos do Adelino que estão nos prestigiando, né? Teve esse problema técnico, né? Peço perdão, se vocês quiserem também nos seguir, né? Centro de Pesquisas e Estudos Edgar Morin. Gostaria de mandar um abraço para você, em nome da Isabel Petralha, nossa querida e amada professora, né? E da professora Maria Cândida Moraes, e os nossos dois secretários também que estão aqui conosco, né? A Ana Maria e o Gustavo. Muito obrigado, Adelino, por ter atendido esse nosso pedido. Muita força na sua militância educacional, política, antropológica, né? Nós estamos juntos com você aí. Espero que daqui a algum tempo nós possamos refazer esse debate sobre esses novos temas que você colocou. Um grande abraço, boa noite a todos. Uma Obrigado. palavra. Também queria deixar um beijo para a professora Isabel, e um abraço, né, para todos que nos acompanharam. A alegria que é discutir com você, que conhece tão bem Edgar Morin também, né, sobre esse tema que é tão fecundo, né? Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui acompanhando esse trabalho importante do CEP. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.